Well, that's the problem. The James Webb Space Telescope is upsetting the apple cart. All of a sudden, we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. Antes de seu lançamento, em 25 de dezembro de 2021, o telescópio espacial James Webb era aguardado com grande expectativa. No entanto, agora que o telescópio mais poderoso e caro já construído está operacional, o James Webb ameaça revolucionar a astronomia com uma única descoberta. As imagens mais recentes do James Webb revelaram que a teoria do Big Bang não ocorreu, levando a comunidade científica a uma fúria. Quais são as imagens mais recentes do James Webb? Como as imagens demonstram que a teoria do Big Bang estava errada? É sobre isso que nós vamos entender nesse vídeo de hoje. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Quanto pode custar um telescópio? Nesse aspecto, o telescópio espacial James Webb estabeleceu um novo recorde. Em termos de horas de trabalho, o telescópio custou milhões de horas, com desenvolvimento se estendendo por décadas. Em termos de dinheiro, nenhum outro telescópio se aproximou a 10 bilhões de dólares. O James Webb também representou um desafio de engenharia, pois teve que ser projetado para se encaixar no foguete de lançamento. Como nenhum foguete poderia segurá-lo, os engenheiros tiveram que projetá-lo para dobrar em vários lugares. O enorme escudo térmico teve que ser desdobrado enquanto viajava para sua localização permanente, e isso nem mesmo foi a parte mais arriscada do telescópio. O ponto focal, o espelho refletor, teve que ser desmontado e dobrado em 18 partes. Devido à multiplicidade de problemas potenciais, era extremamente delicado, e engenheiros e cientistas que trabalharam nele literalmente prenderam a respiração durante o lançamento. Suas preocupações foram agravadas pelo fato de que o James Webb é essencialmente além de manutenção ou reparo. Mais de 1 milhão de quilômetros separam um telescópio da Terra, tornando difícil implantar uma equipe de reparo se algo der errado. Como não há chance de reabastecimento, a missão acaba quando o combustível acaba. No entanto, os perigos associados ao James Webb são amplamente compensados pelos benefícios positivos. Ele promete aumentar nossa compreensão do universo externo de uma forma que nenhuma outra ferramenta científica fez. Como resultado, cientistas de todo o mundo estiveram esperando na fila para utilizar o enorme telescópio para explorar o espaço desde que ele foi declarado operacional. Mas nenhum deles estava pronto para uma das terríveis surpresas que o telescópio tinha reservado para eles imediatamente. Após algumas semanas de operação, James Webb já produziu imagens que refutam a teoria do Big Bang. Graças ao sucesso do programa de TV The Big Bang Theory, o Big Bang se tornou evangelho no que diz respeito à astronomia, e muitas pessoas explicam as origens do universo usando o Big Bang. A teoria do Big Bang tem suas origens no trabalho de um padre, transformado em astrônomo, chamado Georges Lemaitre, que em 1927 teve a ideia revolucionária de que o cosmos começou com um único ponto. Ele afirmava que o universo se expandiu e se esticou até seu tamanho atual, para que pudesse continuar a se expandir. O conceito de Lemaitre foi aprimorado alguns anos depois pelo renomado astrônomo Edwin Hubble, em homenagem ao qual o telescópio espacial Hubble foi nomeado. Hubble descobriu que outras galáxias estavam se afastando de nós e que as galáxias distantes estavam se movendo mais rapidamente do que as galáxias próximas. O astrônomo concluiu a partir disso que o universo ainda estava se expandindo, como Lemaitre havia hipotetizado. Em essência, se as coisas estivessem se afastando, significava que anteriormente tudo havia estado mais próximo. Veja, quando o universo começou, eram apenas partículas microscópicas quentes misturadas com luz e energia, de acordo com a teoria do Big Bang. No entanto, à medida que tudo se expandiu e ocupou mais espaço, a temperatura caiu. As pequenas partículas se aglomeraram para formar átomos, que então se agruparam ao longo do tempo para formar as estrelas e galáxias que vemos hoje. Algumas estrelas primitivas produziram átomos maiores e grupos de átomos, o que resultou no nascimento de mais estrelas. Ao mesmo tempo, galáxias colidiram e se fundiram em uma exibição cósmica caótica. Outras coisas, como asteroides, cometas, planetas e buracos negros, se formaram à medida que novas estrelas nasciam e morriam. Tudo isso aconteceu ao longo de 14 bilhões de anos. Mas e se o Big Bang não tivesse ocorrido? Muitos cientistas podem relutar em contemplar essa possibilidade, porque a ideia tem sido um pilar da astronomia moderna. Mas o James Webb não se arrepende com sua recente série de imagens.
Enquanto o público em geral pode ficar fascinado com as espetaculares imagens do James Webb, os cientistas estão lutando para explicar sua inconsistência com a teoria do Big Bang. O problema com as imagens é que elas mostram numerosas galáxias que são surpreendentemente suaves, pequenas e antigas. Mas por que galáxias suaves, pequenas e antigas contradizem a teoria do Big Bang? Vamos começar com os dois pequenos ângulos. Assumindo que o cosmos está se expandindo, deve existir uma estranha ilusão óptica. A verdade é que as galáxias e outros objetos naturalmente ocorrentes no espaço não parecem menores, e menores com o aumento da distância. Na verdade, após certo ponto, eles deveriam se tornar maiores e maiores. Se você está se perguntando por quê, considere isso. Porque sua luminosidade deveria tê-las deixado aproximarem de nós. Isso é o oposto do que vemos no espaço não expansivo, onde objetos parecem menores proporcionalmente à sua distância. O fato de galáxias menores serem vistas nas imagens do James Webb não pode ser escondido pelos astrônomos que as estudaram. Essas imagens mostram galáxias 2 a 3 vezes menores do que nas imagens tiradas pelo telescópio espacial Hubble de galáxias com luminosidade e massa maiores do que a da Via Láctea. Os desvios para o vermelho das novas galáxias também são 2 a 3 vezes maiores. Não se espera que o universo em expansão haja dessa maneira. Se for considerado que o universo não está se expandindo e que o desvio para o vermelho é proporcional à distância, as galáxias que o James Webb revela são exatamente do mesmo tamanho que a galáxia que está mais próxima de nós. Para compensar a ilusão óptica proposta, o Big Bang sugere que essas galáxias distantes devem ser incrivelmente pequenas. Uma delas, a GZH2, tem uma luminosidade substancialmente maior do que a da Via Láctea. No entanto, com base em cálculos, estima-se que seu raio seja apenas 300 anos-luz, ou 150 vezes menor do que o da Via Láctea. Sua luminosidade superficial, ou brilho em termos de área, seria 600 vezes maior do que o brilho da galáxia mais próxima. Sua densidade seria milhares de vezes maior do que a das galáxias que podemos observar atualmente. E quanto à suavidade das galáxias, que impacto isso tem na teoria do Big Bang? A presença das pequenas e incrivelmente densas galáxias, conhecidas como galáxias Mighty Mouse, é necessária para que a teoria do Big Bang seja precisa. O James Webb tornou o problema muito pior. De acordo com a teoria, as pequenas galáxias se desenvolvem nas galáxias atuais, colidindo umas com as outras, o que as faz fundir-se à medida que se expandem. Portanto, os defensores da teoria do Big Bang antecipavam encontrar galáxias com cicatrizes significativas ou bordas ásperas causadas pelos impactos que experimentaram ou sobreviveram. No entanto, a revelação do James Webb de discos extraordinariamente suaves e padrões de espirais perfeitos os pegou de surpresa. Sua aparência é idêntica à das galáxias atuais. Os dados revelaram que havia quase 10 vezes mais galáxias espirais suaves nas imagens do que a teoria esperava. Isso lança dúvidas sobre a noção de que as fusões de galáxias ocorrem com frequência. Em outras palavras, essa informação refuta a teoria da fusão. E agora, o que acontece quando as fusões de galáxias são escassas? A questão é que as galáxias não podem se tornar tão massivas sem se fundirem, o que implica que as galáxias maiores sempre foram enormes e nunca foram pequenas. Isso também implica que a ilusão óptica que a teoria da expansão do universo previu simplesmente não existe, uma vez que a ausência de ilusão indica a ausência de expansão. A ilusão é uma previsão inevitável da expansão. Vamos examinar dois aspectos históricos. O James Webb usa uma variedade de filtros para capturar imagens na região infravermelha do espectro. Os astrônomos podem ver as cores das galáxias distantes graças a isso. Basicamente, os astrônomos o usam para determinar a idade das estrelas nessas galáxias. Estrelas mais velhas e mais frias são amarelas ou vermelhas, enquanto estrelas jovens e abrasadoras são azuis. De acordo com a teoria do Big Bang, as galáxias mais distantes nas imagens do James Webb estão atualmente visíveis como eram 400 a 500 milhões de anos após a criação do universo. Mas algumas dessas galáxias têm populações estelares com mais de 1 bilhão de anos. Essas galáxias provam que não houve Big Bang, já que não pode haver uma galáxia mais antiga do que o Big Bang. Quanto mais para trás o James Webb escaneia, menos galáxias ele deveria observar, se a teoria do Big Bang estiver correta. Eventualmente pararia de observar galáxias, ou entraria na era das trevas do cosmos.
No entanto, os cientistas estão mostrando que até mesmo 100 milhões de anos após o suposto Big Bang, galáxias tão grandes quanto a Via Láctea são comuns. As novas imagens do James Webb, de acordo com cientistas, mostram pelo menos 100 mil vezes mais galáxias do que as teorias previam, com um desvio para um vermelho maior que 10, sugerindo que muitas galáxias massivas podem ter se formado rapidamente. Isso sugere que não houve Big Bang, o que é altamente improvável. Bom, pessoal, vamos parar por aqui e considerar o que poderia acontecer se a comunidade científica reconhecesse as falhas da teoria do Big Bang. Então, uma nova explicação para a origem do cosmos deve existir. A filamentação do plasma, que tem sido explorada há cerca de 50 anos, é uma razão plausível. De fato, esse processo pode ser explicado aplicando princípios físicos encontrados em laboratórios. A maioria da matéria no espaço, incluindo estrelas e espaço interestelar, é feita de plasma e gás eletricamente condutor. A relação de desvio para o vermelho do Hubble ainda exigiria um novo processo físico para explicar a perda de energia que ocorre quando a luz viaja sobre essas vastas distâncias. A filamentação do plasma é um dos processos fundamentais em plasmas que os cientistas reconheceram e pesquisaram. Esse é um processo pelo qual correntes elétricas e os campos magnéticos que geram atraem plasma para a rede rendilhada de filamentos observadas em todas as escalas pelo universo. A filamentação do plasma é um dos processos fundamentais que deram origem a planetas, estrelas, galáxias e outras estruturas. A filamentação do plasma também é fundamental no esforço para criar energia de fusão artificial. O James Webb está apenas fazendo o seu trabalho ao nos apresentar novas maneiras de visualizar o universo. Ele já está fazendo cientistas especularem sobre o que aconteceria se o Big Bang não tivesse ocorrido. Agora quero saber de você. Deixe-nos saber o que você pensa sobre a credibilidade da teoria do Big Bang na seção de comentários abaixo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo conteúdo aqui no canal. Até lá!